Sejam todos muito bem-vindos a mais uma recapitulação na nossa lição da Escola Sabatina. Desse trimestre, a gente está estudando uma lição muito importante, que é a primeira e a segunda carta de Paulo a Coríntios. E a gente tem inúmeras lições maravilhosas para nós. E eu convido você a já acompanhar a nossa lição, já pegar esse link e encaminhar para aquele amigo ou familiar que você sabe que está precisando de um alimento espiritual. Já pega a tua Bíblia e se conecte com a gente, porque a lição de hoje ela está imperdível. Estamos aqui para recapitular então a lição 3, Unidade em Cristo. E hoje nós temos aqui como convidado a Unidade Remanescente, que vem nos ajudar nessa recapitulação dessa lição. E eu estou muito feliz de tê-los vocês aqui com a gente. Só que para a gente começar, eu vou pedir, Wesley, para você fazer uma oração para a gente, já que a gente vai abrir a palavra, pode ser? Claro, oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, viemos em Tua presença agradecer pela vida e agradecer pela oportunidade de aprender um pouco mais de Ti. Durante a semana estudamos sobre a unidade em Cristo e queremos agora, Senhor, ser batizados pelo Teu Santo Espírito para que possamos compartilhar dessa mensagem com quem está assistindo. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Essa é uma lição que nos ensina muito sobre a importância da gente ter a humildade de reconhecer que Cristo é o centro da nossa vida. Toda lição nós temos um verso para memorizar, um verso-chave. E o verso dessa lição está em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10. Eu vou ler para vocês. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo daquilo que falam e que não haja divisão entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Esse tema central dessa lição, ele está muito pautado num problema que a igreja vivia naquela época, que era uma igreja forte, tinha os seus costumes, mas também estavam se formando panelinhas, grupos ali que estavam exaltando, inclusive, determinados líderes. E Paulo nos traz essa preocupação, tanto é que é o primeiro tema da carta, a primeira e segunda carta aos Coríntios, ele contempla vários temas, mas o primeiro tema que Paulo trabalha é exatamente esse conflito, não de diferença de opiniões, mas principalmente essa identificação de uma imaturidade espiritual que fazia com que os membros daquela igreja muitas vezes tinham preferências por determinados grupos, determinados líderes. Isso acaba criando divisões na igreja. Se a gente analisar, não é muito diferente do que a gente vive no contexto atual. Por mais que essa carta foi escrita há muitos anos atrás, nós ainda conseguimos enxergar dentro do nosso contexto, muitas vezes essas divisões, essas dificuldades. Então, Paulo ele traz como uma solução, uma proposta de solução, não forçar uma unidade, mas principalmente trabalhar uma unidade profunda na humildade, em colocar Cristo como centro. E a partir disso, a gente tem condições de ser servos do Cristo e sim gerar essa unidade forte que a igreja precisa, né? E a gente vai, para ser bem dinâmico aqui, a lição tem inúmeros pontos, mas a gente vai separar essa lição em 3 pilares, para que a gente consiga ao máximo entender o que essa lição tem para nós e, diante disso, sair daqui com lições práticas para mudar a nossa vida, correto? Já pegando um gancho, Rafael, justamente já direto para o primeiro pilar, que é o que mais acontece. Todo mundo aqui já teve algum líder espiritual, alguém que nos ajudou, um exemplo. Só que Paulo traz uma atenção que é justamente pela questão de você idolatrar até mesmo os humanos. Então, ter um líder ali e você ficar seguindo somente esse líder, isso traz um perigo muito grande para nós. O foco não pode ser somente o líder ali. Ele está ali para justamente direcionar, certo? Então, assim, como primeiro pilar, a gente já tem um ponto interessante que é justamente a questão do quê? A exaltação aos humanos, que é um perigo muito grande.
Vitor, um prazer estar com você aqui. Eu queria já aproveitar e perguntar para você aqui, a gente já conversou um pouco, de que maneira a admiração excessiva por líderes contemporâneos pode, sem percebermos, de forma sutil, substituir a nossa lealdade aos princípios fundamentais que deveriam, na verdade, nos guiar? Olha, só por essa pergunta já me veio na cabeça o exemplo de Jim Jones. Ele comandou um suicídio coletivo na comunidade de Jonestown. E aquilo foi terrível, porque eram pessoas que seguiam cegamente um líder. Tinha um apreço muito grande, ele era carismático, mas sendo que esse carisma não estava conduzindo para Cristo, estava conduzindo a uma exaltação própria. E é esse que é o perigo do efeito manada. Você segue e não pensa, esquece a racionalidade. A fé também vem de razão. E o nosso foco é a justiça de Cristo, é o caráter de Cristo, não o ser humano. A gente tem que abolir o eu e o foco sempre em Cristo Jesus. Sim, com certeza. Porque quando você muda o foco para Cristo, passa a ser muito mais importante até tudo que você faz. O foco, as suas atitudes começam a ser outra. Então, a exaltação a humanos, vamos lá, isso acontece, vamos para a prática? Vamos lá, cantores, até mesmo dentro da nossa própria igreja, cantores, pastores, oradores, né? É natural a gente gostar. O Rafael falou muito bem agora. Agora, então, só porque ele falou muito bem, tudo que ele fizer, eu vou fazer. E isso é uma linha muito tênue. Porque o que acontece? A Bíblia traz, Paulo traz justamente, sejam meus imitadores, assim como eu sou de quem? Cristo. Assim como eu sou de Cristo. Então, peraí. Então, até certo ponto, não está errado eu imitar alguém. Só que tem um limite, né? Tem um limite. É importante a gente ter líderes? Extremamente. Mas, que nem eu estava conversando com o Rafael, existe um momento em que precisa ter essa transição, né? E sim, e essa transição é uma linha bem tênue, porque uma coisa é você admirar muito a pessoa, outra coisa é a idolatria, é você ter uma fé cega. Tudo que essa pessoa diz, não, é o que o meu pastor disse. Vocês com certeza já ouviram essa frase. Mas e o que a Bíblia diz? A gente sempre tem que contrastar. Não é o que o ser humano diz, é o que a palavra de Deus diz. E trazendo para esse ponto, a gente já começa a ter uma maturidade espiritual a tal ponto de ele me ajudou, agora eu ando sozinho? Não, agora eu ajudo ele também. Tem um ponto que eu acho que é interessante a gente levar em consideração, que quanto mais imaturo eu sou na caminhada cristã, e isso tem a ver muitas vezes com o meu momento de vida, se eu estou conhecendo a Cristo pela primeira vez, se eu estou tendo acesso à palavra pela primeira vez, há uma tendência natural a ser mais dependente do meu líder. Então, é muito mais natural você encontrar esse tipo de comentário, não, mas se o meu pastor falou é porque realmente deve ser verdade, é porque eu não tenho muitas vezes o conhecimento para confrontar o que ele está dizendo. Eu acho que a grande provocação que a gente tem que trazer para a nossa vida eu não posso, assim como Paulo fala, né, enquanto somos bebês, nós temos que lidar com a papinha, mas eu não posso ficar na papinha o resto da minha vida. Então, conforme eu for ganhando maturidade espiritual e eu vou entendendo mais a palavra e eu vou me tornando mais consciente daquilo que a própria palavra me ensina, eu preciso começar a me tornar mais independente do ser humano e ser mais dependente de Cristo. A gente sempre vai depender de Cristo, mas essa transição ela vem muito com o tempo. O grande problema, muitas vezes, é quando a gente não reconhece a importância de criar essa independência. E aí a gente acaba se tornando igual o povo no deserto, que Moisés, vai lá você falar com Deus, volta e traz a palavra para a gente, que a gente não quer. Então, ao invés de gastar tempo buscando conhecer a Cristo, a palavra, buscando relacionamento com Cristo,
eu estou sempre dependendo da igreja promover alguma coisa, do pastor fazer alguma coisa, da pregação ser muito boa, senão eu não consigo me alimentar espiritualmente. E tem que ser ao contrário, né? A minha reação e a minha experiência dentro do culto é um reflexo da maneira como eu vivi a semana, né? Então, a gente precisa buscar essa maturidade espiritual. Dentro da unidade em Cristo, olha só que interessante. Paulo, ele aqui em 1 Coríntios 1:10, que nem é o verso da semana, unidade em Cristo. Ele está suplicando. Ele chegou num momento de súplica. Significa que realmente a gente estava passando por um momento muito delicado. Porque as pessoas seguiam a pessoas. Então já estava algo muito mais difícil de lidar, de crescer de forma organizada e madura. Então, assim, fica difícil. E olha só, quando na metade do verso ele fala assim, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Aqui a gente está no mesmo propósito. Estamos conversando sobre a lição, ok? Tem alguma coisa de errado nisso? Não, tranquilo até aqui. Agora, a partir do momento em que isso daqui começa a entrar numa tradição, eu sempre faço a mesma coisa sem propósito, você está cumprindo só metade. Está tudo no mesmo modo de pensar, mas e o propósito? O propósito é continuar evoluindo, se aprofundando na palavra. E o problema de você ficar só ouvindo ali o orador, o pastor, os mesmos cantores ali, e você não fazer, é o quê? É justamente o teu relacionamento, a tua experiência. Você fica refém da experiência do outro. Você fica refém da experiência do outro. Você depende do milagre dele para se fortalecer, sendo que está disponível para nós. Exatamente, ao invés de eu viver o milagre. Exato. Né? E isso é um grande ponto para a gente já entrar no nosso segundo pilar aqui, que já que eu tenho que adotar então uma mentalidade em Cristo, é exatamente este ponto que Paulo coloca para combater o orgulho, que nasce quando a gente muitas vezes está ali se afastando dessa vontade de Deus. Então, para combater esse orgulho que gera essa divisão, é necessário a gente adotar essa mentalidade, essa mente de Cristo. E o que significa imitar, então, ter essa mente de Cristo? É imitar o exemplo de Cristo. Cristo foi o primeiro, assim, que, apesar de ser soberano, ele escolheu o caminho do esvaziamento. Então, ele se esvaziou para poder conseguir, de fato, mostrar o que é um servir verdadeiro, né? Só que a verdadeira maturidade espiritual, ela se manifesta quando a gente está disposto a se esvaziar. A gente está disposto a assumir essa personalidade mais humilde, colocar o interesse do meu irmão acima do meu interesse. E aqui entra uma controvérsia com o mundo gigante, porque não é isso que o mundo prega. O que o mundo prega? Nós precisamos buscar a nossa felicidade, a gente precisa buscar o nosso reconhecimento, a gente precisa alcançar e conquistar, tanto profissionalmente falando, financeiramente falando, uma estrutura para sempre aumentar o nosso ego e nos colocar ali numa posição importante. A nossa melhor versão. A nossa melhor versão. Qual que é a nossa melhor versão? E é exatamente o contrário àquilo que a Bíblia nos ensina nisso. Então, dentro disso a gente tem um conflito. E aí eu queria perguntar para vocês, nesse mundo que incentiva essa autopromoção, essa busca pelo poder, essa busca pela prática do sempre eu em primeiro lugar, eu trabalhar uma humildade servidora, trabalhar um esvaziamento pessoal, para em cima disso viver verdadeiramente aquilo que Cristo tem para mim e conseguir criar uma unidade na igreja, acho que é a parte mais difícil. Então, como que a gente pode servir de maneira se esvaziando e fazendo com que isso transforme de fato a nossa sociedade? Veja, Rafael, você já começou até respondendo a própria pergunta. Quando eu tenho essa humildade servidora, eu esqueço do eu e trabalho em prol do nós. Se eu sou seguidora de Cristo, eu tenho que seguir o exemplo de Cristo Jesus, que é o meu Pai. Então, se ele era humilde, eu tenho que trabalhar constantemente para que Deus me esvazie do egoísmo, do eu, e trabalhe a humildade dentro de mim. Como que eu vou trabalhar exercendo essa humildade? Eu só vou ter a humildade se eu praticar. Então, eu tenho que servir ao meu próximo, promovendo a unidade, o respeito, a empatia para com o outro. E assim eu vou conseguir cada vez mais ter a humildade dentro de mim.
Óbvio, como você disse, isso é o contrário ao que o mundo prega. Mas veja, isso é interessante, é bom sermos diferentes do mundo, porque o outro vai ver isso. A gente já ouviu aquilo, nossa, fulano é diferente. E essa é uma forma que eu vou ter para testemunhar sobre o caráter de Cristo na minha própria vida. Então é interessante nós exercermos cada vez mais a humildade e o serviço ao próximo. Nós estamos aqui para servir no mundo e não para ser servidos, assim como Cristo fez. Perfeito. Se a gente for pegar 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 27, eu vou ler para vocês na Nova Versão Internacional. Ele diz assim, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro desse corpo. Paulo, ele conseguiu ser muito didático no exemplo do corpo, porque a gente tem uma unidade, que é o corpo, e que se você tiver que escolher algum membro para você tirar do corpo, que afete menos o nosso dia a dia, você não consegue escolher. Cada parte do corpo tem a sua importância, cada célula, cada movimento, cada músculo que foi formado tem a sua importância. E esse exemplo, ele traz essa clareza para a gente do que deve ser uma igreja, né? Uma igreja, ela não pode ser somente os que têm um pouco mais de desenvoltura para poder ir lá na frente, puxar o microfone e sair falando. Não pode ser somente o pessoal da música que faz lá um louvor muito bonito, mas cada movimento, cada talento, cada história. Até porque uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha jornada é que muitas vezes quando nós vivemos contextos, às vezes erramos ou às vezes passamos por situações na nossa vida, Deus quer nos usar dessa história para curar outras pessoas que também estão passando por aquilo. Então muitas vezes Cristo quer usar aquele irmão mais envergonhado, mais tímido, mas porque a história dele é uma cura para alguém. Então, quando a gente entende que a igreja é um corpo, e esse corpo tem uma cabeça, que é Cristo, e essa cabeça é quem comanda todo o corpo, mas que cada parte é importante, eu começo a entender que o meu dom, o meu talento, a forma como eu sirvo a Deus, não pode e nunca pode ser superior ou inferior, né, ao do irmão. Tem a sua importância por igual, desde que eu entenda que, no final das contas, o centro é Cristo, né? O olhar é Cristo, né? Sim, com certeza. E só fazer um gancho interessante, que quando a gente pega em pilares, que justamente a lição trouxe para a gente nessa semana, a gente começa da exaltação aos humanos, certo? Porque isso é natural. É natural. Todo mundo aqui, pelo menos uma vez na vida, já exaltou os pais. É ou não é? Natural. Só que existe um limite desse natural, porque ele passa a te deixar cego. Então, a partir do momento em que o Rafael foi tão relevante na minha vida espiritual, aceitei a Cristo através da mensagem que eu ouvi através dele, eu acho que é somente dele que vem. Não, Cristo vem, eu conheço a Cristo através dele. E aí, a partir do momento em que eu conheço a Cristo, através dele começa a ter os meus relacionamentos, o meu relacionamento com ele, com Cristo, eu passo a ter uma mudança de mente, que já entrou nesse segundo pilar. E olha só, com esse padrão de relacionamento, que nem a Júlia falou, de humildade, de serviço, de entrega, porque não adianta, relacionamento exige entrega, exige sacrifício. Existe relacionamento do qual você desconhece a outra pessoa? Impossível. Existe relacionamento do qual você gosta 100% de tudo que a outra pessoa faz? Agora, olha só que interessante. Olha só que interessante. Cristo é a única pessoa, né? Deus é a única pessoa que você pode copiar e fazer tudo o que ela fala, porque ele é autossuficiente. Ele por si só é o verdadeiro Cristo, ele é quem devemos seguir. Só que para aquelas, é interessante isso que ele falou aqui, que para aquelas pessoas que ainda não têm esse relacionamento, não têm essa compreensão, elas precisam conhecer de alguma forma. Cristo está aqui hoje? A pessoa dele, não. Mas quem que está aqui? Eu, o Rafael, nós. Então, seja meu imitador assim como eu sou de Cristo. Então, a papinha vai vir através de mim, do Rafael, de vocês, entende?
E a gente precisa, 2 Pedro, quando você estuda 2 Pedro, a gente vai entender que é através dos nossos dons, dos nossos talentos, que a gente vai alcançar pessoas que outras não vão alcançar. Olha só que interessante. Exatamente. Então, é importante essa maturidade espiritual para que a gente leve essa mensagem a todos. E é importante até essa humildade, como você disse, para que eu possa deixar que o Espírito Santo trabalhe, para que eu alcance outras pessoas. Isso. Porque senão eu fico como, nossa, eu que alcancei aquela pessoa, mas eu não convenço nada, eu não sou ninguém. Então é importante a humildade servidora também nesse sentido, para que eu possa alcançar outras pessoas através de Cristo. Exato. Por isso que... Claro. Pega o microfone, por favor. Olha só, a gente só vai realmente servir o próximo, o outro, quando a gente entender o Evangelho, o mandamento que diz amar a Deus, tudo bem, sobre todas as coisas, mas quando diz amar o próximo, como a ti mesmo, a coisa pega aí. Né? Amar o próximo, porque eu posso até amar, mas como a mim mesmo, primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Então, quando a gente começar a entender, aí a gente vai servir, a gente vai amar verdadeiramente. Mas como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou amar o meu próximo? Que eu posso até me relacionar muito bem, mas amar como se fosse eu mesmo, é complicado. Então, eu acredito que somente através de um poder que está fora de nós mesmos, poder do Espírito Santo. Exatamente. Não é verdade? E é importante a gente ressaltar que quando a lição nos traz a importância de ter uma mentalidade centrada a Cristo, não significa que, a partir de agora, todo mundo vai pensar exatamente igual. Não, existe a diferença de pensamento, existe a diferença de contexto, existe a vida e a história de cada um, e isso é muito importante, porque isso enriquece o Evangelho. A maneira como eu vivo o Evangelho é diferente como cada um aqui vive o Evangelho. Mas o que não pode se perder é o fundamento, é o centro. É como se, numa analogia, eu pudesse dizer que nós temos um prédio, o prédio é construído dentro de um único fundamento, um único pilar. Só que cada apartamento é diferente. Então, quando eu entro num apartamento, tem um cenário, uma decoração que vai muito falar sobre a história daquela família. E quando eu vou para o apartamento do lado, no mesmo andar, eu já vejo uma outra realidade. Então, o que não dá é para ter diferença de fundamento. Nós cremos num único fundamento. E por isso é tão importante esse estudo da palavra, não só da escola sabatina, não só os seus estudos diários, mas esse aprofundamento, porque a gente é enganado por aquilo que a gente não conhece. Então o fundamento precisa ser único, mas a partir do fundamento sendo único, toda essa divergência que há entre nós é o que enriquece a igreja. E é isso que Paulo está querendo nos ensinar. A mente é de Cristo, o centro é Cristo, mas o talento, o dom, a forma, a história, o contexto, isso é individualizado. E a gente tem que aprender a respeitar isso. Né? E esse é a ponte perfeita justamente para o terceiro pilar, que é o quê? A liderança como mordomia e serviço. A partir do momento em que a gente começa a entender que até mesmo nós, como líderes, teoricamente, da nossa própria vida, que a gente precisa ser líderes da nossa própria vida, a gente é líder, tem cargos na igreja, enfim. A partir do momento em que a gente faz parte dessa unidade do corpo de Cristo, a gente já não pode mais, apesar de lá fora, no trabalho, enfim, ter o chefão, o chefe de uma facção, ou coisa do tipo assim, é muito complicado, acaba sendo difícil até mesmo de separar, porque você vai ter liderados também dentro da igreja, mas é preciso e necessário ser pregado a teologia da cruz. É justamente uma vida de serviço, é uma vida do qual, quando você ensina, você não está ensinando como superior, mas você está ensinando para trazer ele para o mesmo grupo, no mesmo patamar, não como maior ou melhor, mas que enquanto você está na papinha, peraí, eu vou te ajudar, agora você vai junto comigo que a gente tem se eu ajudo um, agora nós ajudamos dois, esses dois viram 4 e assim por diante. Olha só o poder da unidade em Cristo. E aí eu já, dentro dessa visão que nós temos, como que a visão
do que somos, né, como apenas administradores de talentos e posições, e não, na verdade, como é pregado, de proprietários, né, somos mordomos, pode ajudar a reduzir conflitos de ego em grupos e organizações? Essa mentalidade transforma porque tira o eu, o foco do eu, o foco do egoísmo para a missão. Tira o foco do eu para nós. Hoje a mídia afirma o seguinte, que eu tenho que ser o protagonista da minha vida. A mídia hoje ensina que você tem que ser o protagonista da situação. E hoje nós vemos palestras e pessoas falando a respeito disso. Mas a mordomia ou administração da vida mostra que nós não somos donos, não somos proprietários, somos mordomos. E esse pensamento de que nós somos mordomos, que nós somos administradores, altera profundamente a psicologia do desejo de poder. Não é o eu, somos nós. Não é o que eu vou fazer, é o que nós podemos fazer. E a mordomia foi implantada por Deus justamente para amenizar, para quebrar, para tirar o egoísmo da minha vida, do meu coração. Eu não sou dono, eu sou um administrador. Uma ocasião eu recebi uma visita de um presidente de campo e nós fomos visitar um fazendeiro, isso lá no Mato Grosso. E o pastor que estava me visitando visitou lá a lavoura de abacaxi, a lavoura de algodão, e aquele pastor ficou encantado com o tamanho da fazenda. E eu achei interessante que esse pastor virou para o proprietário da fazenda e disse: irmão Nivaldo, até onde vai as suas terras? E o irmão Nivaldo, demonstrando assim uma sabedoria, e um administrador disse: não, eu não tenho terras aqui. Aí aquele presidente de campo sorriu e falou o seguinte: deixa eu reformular a minha pergunta. Até onde vai a terra que o senhor tem para administrar? Aí aquele irmão falou assim: está vendo aquela mata lá no fundo? Aí o presidente: estou. Atrás daquela mata tem uma cerca. Lá termina a terra que Deus me deu para administrar. Então, o fato de reconhecer que eu sou um mordomo, que eu administro, é para quebrar o egoísmo. E até mesmo para que dentro da organização da igreja eu não fique correndo atrás de poder e não fique correndo atrás de autoridade. Porque se Deus me colocou ali, Ele me colocou para administrar, como mordomo. E vou repetir, o pensamento de que eu sou um mordomo e um administrador vai justamente quebrar o desejo do egoísmo, de querer disputar cargos ou poder. A mordomia é para nos unir em Cristo Jesus. Como todos administrando os mesmos bens do mesmo Criador. Isso aí. E a linha tênue que também existe nisso é que o mordomo, ele também tem poder. Porque, vamos lá, todo mundo pode fazer o que bem entender no seu apartamento, na sua casa, na sua fazenda, no seu carro. Pode ou não pode? Só que tudo posso, mas nem tudo é lícito. Mas essa é justamente nessa linha de raciocínio que a gente começa a entender que a missão, ela é muito grande, muito importante, e ela precisa ser cumprida de forma unida, que nem mesmo o pastor acabou de dizer, de forma organizada também, né, como mordomo de Cristo, todos no mesmo propósito. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente alinha o mesmo pensamento, lembra do que Paulo falou em 1 Coríntios? Pensamento e propósito, todos no mesmo propósito. Como mordomo, a gente começa a entender que
a vontade de Deus ela se cumpre na nossa vida, a gente começa a entender que é de acordo com a vontade dele. A gente aceita que ele é o nosso Criador. A gente aceita o corpo de Cristo. Eu aceito os defeitos dele, que eu sei que quando Jesus voltar vai consertar. Isso é verdade. Porque quando Paulo ele pega e fala assim: irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e não haja divisões entre vocês. Quando a divisão é justamente a falta, às vezes, de alinhamento, ou eu não concordo com uma coisa que ele fala, defeitos que eu tenho não agradam a ele, mas a gente precisa se unir, se suportar muitas vezes, porque a gente está falando da prática. É ou não é? A gente está falando da prática. Não é fácil. É bonito e poético tudo que a gente fala aqui na igreja. É ou não é? E o pastor colocou um ponto importante, que é assim, a gente muitas vezes, na nossa caminhada cristã, a gente esquece que a nossa missão, e o senso de missão é muito importante, né, pastor? A nossa missão, ela precisa ser pautada no testemunho. Nós somos chamados a testemunhar. Só que eu só consigo testemunhar aquilo que eu vi, aquilo que eu vivi. Então, se eu não vivo uma vida com Cristo, como é que eu vou testemunhar daquilo que eu não vivi? Então, o senso de missão, ele faz parte da vida do cristão, quase que consolidando a importância dele viver uma vida com Cristo, para, como consequência disso, poder servir, evangelizar, testemunhar, que é a nossa grande missão, né, pastor? Isso. E com um pensamento nessa perspectiva, vai reduzir conflitos dentro de uma organização, dentro de um grupo, desapegando, mais uma vez, o desejo de poder e o desejo também de posição. Não importa onde nós estamos, qual a posição que estamos. Somos mordomos, somos administradores. Este pensamento ajuda a amenizar os conflitos. Esse pensamento vai amenizar o egoísmo, vai tirar o eu do protagonismo e vai colocar nós na missão. Exatamente. Bom, se a gente recapitular um pouco tudo que nós vimos aqui, nós primeiro entendemos que no início de uma caminhada cristã, a gente muitas vezes depende mais de uma liderança, então como um bebezinho que depende da mãe, que depende da amamentação, dos primeiros cuidados, da papinha, a gente há uma tendência a ser mais dependente, porém conforme a gente vai crescendo e vai amadurecendo, a gente vai tornando um pouco mais independente dessa liderança, tornando-se mais apto, até inclusive como acontece na nossa, ou deveria acontecer na nossa vida, a gente passa a assumir um lugar mais de protagonista no Evangelho, testemunhando daquilo que eu vivo, e isso nos dá, inclusive, o senso de responsabilidade, de missão, de muitas vezes voltar para aquele que foi o meu pastor, aquele que foi a minha liderança, e assim como a gente, numa vida normal, depois que a gente vira adulto, a gente tende a voltar para dar apoio aos pais, a ajudar os pais, a gente volta para ajudar essa liderança a fazer com que esse movimento cresça cada vez mais. É onde eu acabo sendo inserido na igreja, acabo assumindo responsabilidades. Então, depois que eu saio da papinha, eu preciso ajudar esse movimento a crescer. E muitas vezes, numa posição onde eu era quem dependia, agora eu tenho pessoas que no primeiro momento começam a depender de uma liderança minha, para que também possa renovar esse ciclo. Então, olha que bonito é esse plano de Deus na nossa vida, né? Então, uma aplicação prática que nós vemos aqui é que esse estudo dessa semana, ele nos convida, é um chamado para uma reconciliação. A gente precisa mais do que nunca sair desse universo de polarização, essas bolhas sociais que a gente acaba vivendo, essas divergências que acabam segmentando grupos e a lição até provoca, né? A diferença entre um pequeno grupo de você fazer grupinhos de panelinha, né? Aqui eu não estou dizendo, quando eu falo pequenos grupos, não é no sentido de o pequeno grupo que se reúne para se fortalecer como irmãos, conhecer um pouco mais da vida do outro, mas é grupos que vão se formando porque pensam de maneira diferente, se posicionam de maneira diferente, e aí há uma tendência desses grupos serem cada vez mais exclusivos
E isso vai fechando cada vez mais a porta para o Evangelho. Então o ensinamento do Paulo nada mais é do que quebrar essa barreira, focando naquilo que verdadeiramente deve acontecer, que é o quê? É eu valorizar o trabalho do outro, mesmo sendo diferente do meu, mas entendendo que a criatividade dele, o contexto dele, soma para o Evangelho. E como o pastor colocou, não é eu que estou fazendo, eu estou administrando, eu estou fazendo parte de um contexto. E isso é o que vai nos ajudar, primeiro, a entender que a nossa força coletiva, como igreja, ela passa a ser muito mais forte quando a gente se une nos mesmos valores, em busca de pregar o Evangelho, colocar Cristo à frente, e quando a gente faz isso, a gente consegue ter essa mentalidade de Cristo para conseguir construir essa comunidade mais forte. Olha que lição linda que a gente tem para sair daqui com ações práticas. O convite que essa lição me traz, que eu quero trazer para vocês como reflexão, é o seguinte. Primeiro, a igreja ela permanece unida quando Cristo está acima da liderança, quando Cristo está acima dos dons e dos talentos, quando Cristo está acima das preferências e dos interesses pessoais. Então, quando Cristo, a gente permanece colocando Cristo acima de todos esses pontos, a igreja se une. Só que o convite para mim e para você é para que Cristo seja o centro da minha vida. Porque quando Cristo é o centro da minha vida, quando Cristo é centro da vida do Wesley, quando Cristo é o centro da vida de cada um de nós, como igreja, nós vamos colocar Cristo no centro. Não tem como ter uma igreja com Cristo no centro, se Cristo não é o centro da minha vida. Então, o convite, o apelo que essa lição nos traz é: o que eu preciso fazer hoje para que Cristo faça não só parte da minha vida, mas que Ele seja o primeiro, que Ele seja o centro, para que tudo que aconteça na minha vida possa ter um propósito pautado na vontade de Deus. Por quê? Porque Cristo é centro. Todas as minhas decisões são pautadas naquilo que Cristo tem para mim. Todas as minhas escolhas, todos os meus pensamentos, tudo que eu faço reflete Cristo. E muitas vezes a nossa maneira de viver a vida, ela vai ser talvez a maneira mais didática de pregar o Evangelho do que eu simplesmente subir num púlpito, pegar o microfone e falar um monte de palavras bonitas. A pessoa, quando olha para mim e vê Cristo em mim, talvez essa é a melhor maneira que temos para, de fato, evangelizar e viver a missão. Por isso, queridos irmãos, nosso tempo já se esgotou. Infelizmente passa muito rápido, é muito gostoso, ainda mais quando há essa troca. Então eu queria agradecer mais uma vez a unidade dos remanescentes que vieram aqui para nos ajudar nessa lição. Quero dizer para vocês que foi muito gostoso e um prazer ter você aqui conosco, mas quero te fazer um convite. Todas as semanas nós estamos aqui para poder recapitular as lições. E as lições desse trimestre, elas estão riquíssimas. Você pode perceber o quanto a lição de hoje, dessa semana, nos trouxe tantas ações práticas. Então, nesse momento, eu quero te fazer um convite. Já clica aí num botãozinho chamado se inscrever, para você não deixar de participar dos nossos próximos encontros, e nos encontramos na próxima semana, para que possamos recapitular e dar continuidade a essa jornada. Que Deus abençoe o nosso restante de dia, que Deus abençoe a nossa jornada, e nos encontramos na próxima semana. Amém.